Queridos, eu trouxe uma palavra, mas engraçado que agora quando passou o anúncio do filme e falou, né, fé para o impossível, e não tem a ver com o que eu vou falar, mas porque eu vou falar sobre isso aqui, ó, do chamado à missão. Nós estamos no ano de fazer discípulos, então eu queria trazer, a gente bater esse papo sobre do chamado à missão. Mas aí, na hora que passou aqui esse anúncio do filme, né, e que fala sobre fé, na hora ali meu coração se encheu de alegria, porque eu fiquei pensando assim, gente, que privilégio nosso, que já conhecemos o amor de Deus, que já tivemos um encontro com Cristo, porque um dia alguém cumpriu a sua missão, alguém cumpriu o seu chamado e falou para a gente desse amor que liberta, que transforma, que cura, que muda a vida. E agora nós temos essa responsabilidade também de levar adiante essa fé que faz com que nós, em Cristo, alcancemos o impossível, que faz com que a estéril seja mãe de filhos, que faz com que não sei, gente, tá vindo na hora essa inspiração, que faz com que aquele que chorava, que sofria, encontre razão para viver. E é isso, gente, esse chamado, essa missão que nós temos de mostrar para esse mundo que está sem esperança, que não tem fé, que não acredita em nada e ao mesmo tempo acredita em tanta coisa, por isso vão para lá e para cá, sendo levados por toda sorte de ideologias. Sabe, nós temos esse chamado, essa missão de levar fé. Então, eu queria, antes de começar, propriamente dito, de ler um versículo aqui, eu queria ver com vocês 3 definições que têm a ver com esse título e essa identidade. O primeiro, o que é um chamado? Um chamado é a convocação que Deus dá a uma pessoa para cumprir um propósito específico na vida. Vamos lá, segunda definição, porque vocês viram que quando a gente falou ali, olha, a convocação que Deus dá a uma pessoa para cumprir um propósito. Então, nada melhor do que a gente ver qual a definição de propósito. Propósito é a intenção de realizar algo e de atingir o objetivo final ou aspiração desejada. É um alvo, um objetivo, uma intenção, um plano, uma meta. E para terminar, uma definição de missão. Incumbência que alguém deve executar a pedido ou por ordem de outrem. É um encargo, é uma função específica que se confere a alguém para fazer algo. É um compromisso, um dever, uma obrigação a executar. Então, pegando essas 3 definições, que são definições de dicionário, eu montei uma frase, né, para poder ilustrar esse título, do chamado à missão. E pegando essas 3, eu criei a seguinte frase: um chamado é a convocação que Deus dá a nós, para que através de uma função específica, nós cheguemos ao objetivo, ou seja, ao propósito, que Ele tem para cada um de nós. E, gente, e é isso. Esse é o nosso chamado. Esse é o nosso maior chamado. Porque durante muito tempo se acreditou na igreja. Quando eu falo a igreja, eu não estou falando aqui da denominação Nova Vida, estou falando da igreja de um modo geral, que só tinha chamado quem estava na plataforma, ou seja, os pastores ou os ministros de música. Eles têm um chamado, porque eles estão aqui como se o microfone habilitasse a quem está aqui a ter um chamado para poder pregar essas boas novas. Só que não é isso. Esse chamado é para cada um de nós. Olha só, é um chamado geral.
Todos os cristãos são chamados para viver em comunhão com Deus, obedecer a sua palavra, amar ao próximo e fazer discípulos. Todos nós. Eu não preciso de um microfone, eu não preciso de uma ordenação pastoral, ou eu não preciso aprender a tocar algum instrumento ou fazer um curso de música para dizer, não, eu tenho esse chamado de fazer discípulos. Não, é para todos nós. E fazer discípulos, biblicamente falando, não é apenas estudar a palavra, é revelar Cristo através da nossa vida. Fazer discípulos é como Jesus fez. O discipulado foi o método que Jesus usou. Os discípulos aprendiam com ele na prática. Eles viam na prática como ele vivia. Eles viam na prática o que ele fazia. Eles viam na prática o que Jesus mesmo falou. A minha comida, aquilo que é primordial para mim, aquilo que é essencial para mim é fazer a vontade do meu Pai. Eles viam isso na prática, e isso é discipulado, isso é fazer discípulos, e esse é um chamado para todos nós, para que através da nossa vida, a gente venha a apresentar Cristo para outras pessoas. Ou seja, se esse é o nosso chamado, primeiro, eu tenho que deixar Cristo ser formado em mim. Eu tenho que deixar que Ele venha governar, que Ele venha reinar em toda a minha vida. E a partir daí, eu refletir Ele mesmo que está dentro de mim. Todos nós. E eu queria ler um versículo, eu não coloquei no slide. E esse versículo, ele está lá em Jeremias 1, versículo 5, que fala assim: antes que eu te formasse, foi uma palavra, Jeremias, Deus falando para Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, ou seja, antes que nascesse, te santifiquei e às nações te dei por profeta. Lília, mas isso aí foi lá para Jeremias, isso não é para a gente. Só que, na verdade, a gente pode pegar esse versículo e trazer aqui para uma aplicação para a gente hoje na nova aliança. Por quê? Porque, olha só, a primeira coisa, Jeremias ele foi escolhido antes de nascer. E a nova aliança ela revela que Deus nos escolheu já nos conhecia e nos escolheu para sermos santos em Cristo. Lá em Efésios 1:4 fala assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Sabe o que isso significa? Trazendo para a nova aliança, que você não é um acaso, que eu não sou um acaso, que Deus é completamente intencional no nosso chamado. Ele já me conhecia, Ele já te conhecia antes de nós nascermos. E o Salmo 139, versículo 16 fala isso, que Ele já nos conhecia quando nós ainda éramos uma substância informe e que no seu livro estavam escritos todos os nossos dias. Ele é intencional, Ele já tinha um propósito para mim e para você, e até agora ninguém pegou o microfone, porque se a gente nem tinha nascido, nem tinha microfone, e Ele já tinha um propósito. E esse propósito, eu li, era para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis. Ser santo é ser separado para um propósito. Então, antes de você nascer, o Senhor já tinha te escolhido para que você fosse separado para Ele, para um propósito. Que propósito é esse? Viver acima de tudo para a glória dEle, viver para revelar quem Ele é, viver para cumprir esse chamado de ir por todos os lugares, fazendo discípulos em todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas.
Esse é um chamado para todos nós, igreja. Sabe, é um chamado para você que é mãe de criança pequena e que de repente fala assim: eu não estou conseguindo nesse momento estar me dedicando tanto nos ministérios da igreja, mas você tem um terreno fértil na sua casa que são os seus filhos. É para você que às vezes já está, não, agora, como pegando aqui o exemplo de ontem, gente, que tremendo. Quantas vezes a pessoa fala: agora eu já estou na terceira idade, acabou, eu não tenho mais nada para fazer, não tem mais propósito para mim. Não, tem sim, porque na velhice darão frutos. Na velhice eles poderão falar e serem instrumentos para abençoar outras vidas. Então, não tem desculpa, vamos dizer assim. É para todos nós. Esse chamado é para todos nós. Nós fomos chamados para sermos sacerdotes também, mas não era isso que eu ia falar, não. Embaixadores de Cristo. Esse é o nosso chamado, ser um embaixador de Cristo. E o embaixador, ele não fala de si próprio, mas ele fala sobre o reino daquele ao qual ele está representando. Esse é o meu chamado e o teu, falar sobre o reino do nosso Deus, quem Ele é, o que Ele pode fazer, que há solução, que há resposta. Gente, é isso, é prático, o nosso chamado, ele é prático. O nosso chamado no dia a dia, é na vida, é refletindo Cristo. E isso é para todos nós, independente daquela função ou daquela missão que você exerça. Mas aí vamos lá, esse é o chamado geral, mas tem um chamado específico. Olha só, Deus chama cada pessoa para uma missão particular dentro do seu reino. Qual é o chamado? Qual é a missão que Deus tem te dado? Onde o teu coração arde? Igreja, onde o teu coração arde para poder semear a palavra de Deus? Porque Ele tem um propósito para você. Existem pessoas que estão esperando, você nem sabe, mas que estão esperando você se levantar e ser esse instrumento para o qual Deus te criou para ser. Então, olha só, uma missão particular dentro do seu reino. Pode ser um ministério pastoral, um evangelismo, ensino, intercessão ou qualquer outra área que Deus deseja usá-lo. Se lembra que eu falei que nós fomos chamados lá em Efésios 1:4 para sermos santos e irrepreensíveis, né? Eu falei santo, separado para um propósito. Separado para cumprir o propósito que Deus tem para você. E irrepreensíveis significa, eu estou diante de Deus, sem culpa, sem acusação. Isso é claro que não significa que nós somos perfeitos, não, nós não somos, mas em Cristo nós somos justificados de qualquer condenação sobre nós. Em Cristo nós estamos livres de qualquer condenação. Então não há nada nem ninguém que possa te impedir de cumprir esse chamado que Deus te deu, porque você é santo, separado para esse propósito, e em Cristo você é irrepreensível, não há nenhuma condenação sobre você. Então não há empecilhos para que você cumpra o propósito que Deus tem para a sua vida, independente de qual seja, queridos. Sabe, não se sinta menosprezado, não há nem nada no corpo de Cristo que seja menor. Ah, não, isso aqui é menos importante, isso aqui é mais importante. Não tem isso, tudo tem função, nós somos um corpo. Ontem eu estava num treinamento da NV Kids, lá na igreja de Bom Sucesso, e na hora eu lembrei e falei sobre uma reportagem que eu li há muito tempo atrás,
em que, na época, né, já tem um tempo isso, em que lá no Japão, mulheres estavam fazendo cirurgias intencionais, né, para poder amputar o dedinho mindinho do pé, o dedinho. Tudo bem que a gente acha que ele só serve para dar topada, né? E dói. Mas elas estavam fazendo cirurgias para poder tirar, para poder usarem sapatos cada vez mais finos, bico fino. E aí nessa reportagem falava que essas mulheres que fazem esses procedimentos, elas têm que passar por uma fisioterapia e reabilitação para aprenderem a andar de novo, porque elas ficam sem equilíbrio. Tão pequenininho, parece que só serve para dar topada, mas tem uma função primordial. Então, nunca se compare com seu irmão, achando, não, o que eu faço não tem valor sim, sabe por quê? Porque uma vida que você leva a mensagem de Cristo, que você planta essa fé, que a gente vai ver semana que vem na pré-estreia aqui do filme, no lançamento, uma pessoa que você fale, a eternidade dela pode ser mudada, e isso vale demais, gente. Então, não se menospreze, mas busque do Senhor. Senhor, qual é o meu propósito? A gente está no ano de fazer discípulos e eu quero cumprir o meu chamado. Eu quero fazer o que você tem para mim. E aí, continuando, qual a importância do chamado? O chamado está diretamente ligado ao propósito, ao alvo, ao objetivo que Deus tem para a vida de cada pessoa. E a melhor coisa, e a gente vai ver aqui agora, é quando a gente entende e responde a esse chamado, a essa convocação que Deus nos dá. Sabe por quê? Porque isso traz vida para a gente. Isso faz com que nós caminhemos de forma significativa e venhamos a cumprir aquilo que Deus nos criou para fazer. E, gente, quando nós estamos dentro do propósito que Deus tem, quando você tem certeza que eu estou no lugar onde Deus tem para mim, independente de qual seja, independente se eu estou numa plataforma ou estou fora de uma plataforma, isso traz uma alegria que nada nem ninguém tira do teu coração, aquela certeza de estar no centro da vontade de Deus. Eu citei ontem também lá nesse treinamento que durante 5 anos, já tem bastante tempo, mas durante 5 anos da minha vida aqui na igreja, eu trabalhei na NV Kids na área do lanche. E toda semana, eu ia lá para o Mercadão de Madureira, fazer compra para o lanche. Todo sábado eu fazia 120 gelatinas para poder trazer para as crianças e vinha para a igreja cheia de gelatina, sanduíche, suco, refrigerante, um monte de coisa. E muita gente nem via, e outras pessoas da equipe também. Mas aqueles 5 anos lá, Deus operou tremendamente na minha vida. Porque anos antes eu estava trabalhando, eu já não trabalhava mais na minha profissão, que era a enfermagem, e eu estava trabalhando com festas, né, para poder ficar em casa com as crianças, né, com os meus filhos. Então eu trabalhava com doces, bombons, bem casados, tudo isso. E eu já estava num crescimento e com várias encomendas, toda semana era direto. E já estava sendo muito legal, estou falando financeiramente, eu estava gostando, estava vendo vantagem. E aí o Senhor falou, para, porque Ele tinha um propósito na minha vida. E eu tinha uma amiga que já estava me convidando, vem anunciar comigo em revistas, vem dividir comigo o stand de feira. E isso ia me fazer crescer, sim. Mas, de repente, ia me tirar do propósito que Deus tinha. E aí Ele falou, você não vai mais fazer. Me lembro que conversei com o Bernardo, já não precisava mais para a questão financeira da casa. E eu obedeci.
Só que doeu. Sabe por quê? Porque eu amava fazer aquilo. Eu virava à noite, mas eu amava fazer aquilo. E eu chorei muito, mas obedeci. E quando pessoas me ligavam, eu gostaria de fazer uma encomenda, e eu falava, não estou mais fazendo, não estou mais trabalhando. Não, mas abre uma exceção. Eu falei, não estou mais trabalhando. E eu desligava aquele telefone. Eu chorava, Senhor, está doendo, porque eu queria estar fazendo, mas eu estou te obedecendo, e eu quero permanecer na obediência. E por que eu estou te contando isso? Porque foram esses 5 anos, como eu falei, fazendo gelatina, indo para o Mercadão de Madureira, fazendo sanduíche, servindo as crianças, né? Servindo literalmente o lanche para elas, que Deus tirou toda a dor, Ele me preencheu completamente. Enquanto eu estava lá, naquele período da minha vida, o Senhor falou assim, aqui você está, no centro da minha vontade para você. E Ele tirou toda a dor de ter aberto mão, né, daquilo que me estava fazendo crescer e que me trazia uma satisfação pessoal. E Ele tirou e me preencheu completamente com o serviço aqui na casa dEle. E depois de 5 anos, vocês vão entender por que eu estou falando isso. Depois de 5 anos, Ele falou, agora o teu tempo aqui acabou. E eu vou abrir uma outra porta. Foi quando Ele abriu uma porta para eu ir dar aula na EBD. Depois da EBD, veio a Atos, que hoje em dia é Avance. Depois veio o pastorado. Vocês estão entendendo, gente? Olha o caminho que Ele faz. Então, não tenha medo, se de repente até doer, ou se parecer sem sentido o que Ele fale para você. Para com isso, faz isso, ou então vem trabalhar aqui. Mas Senhor, vem, confia nele, Ele já está no teu amanhã, Ele que te deu o chamado, Ele que já sabia quem você poderia ser, o potencial que você tem antes de você nascer. Ele que já sabia, aquele meu filho, aquela minha filha tem esse potencial para ser usado por mim, nisso. Então confia nele, confia no processo que ele está te levando, porque o propósito, ou seja, o objetivo, aonde você vai chegar, vai ser onde Ele tem para você, e é o melhor lugar de se estar. E da mesma forma que lá anos atrás, ao longo daqueles 5 anos, eu tinha certeza, clareza total, que ali eu estava no centro da vontade de Deus. Hoje eu continuo com a mesma certeza, mesmo exercendo missões diferentes. E hoje, me perdoem estar falando de mim mais uma vez, mas é o que eu vivo. Antes de eu ser ordenada pastora, eu recebi uma palavra. O teu chamado é com mulheres. E eu nem sabia ainda que ia ser ordenada. Muito menos que estaria diante de um ministério. Mas o Senhor já sabia, gente. E eu falei, Senhor, eu não tenho ideia como isso vai acontecer. Não tenho ideia, não sei fazer nada disso. Mas eu me rendo, porque eu quero viver tudo aquilo que você tem para mim. Porque, gente, tem outro sentido? Não tem. O próprio apóstolo Paulo fala, se a nossa esperança em Cristo está apenas nessa vida, ou seja, eu nasci, eu cresci, eu estudei, e não estou falando nada contra ninguém estudar, por favor. Estou começando uma pós-graduação agora, vou fazer 59 anos. Então, não estou falando para ninguém não estudar. Mas qual sentido tem? Eu cresci, estudei, me formei, trabalhei, constituí família, né? Mas trabalhei, me aposentei e morri. Gente,
Tem muito mais do que isso. Tem isso tudo, sim. Crescer, estudar, constituir família, trabalhar, se aposentar, usufruir. Tem isso tudo, sim, mas muito mais do que isso. Tem viver o propósito que Deus tem para você. Isso, sim, traz sentido para a sua e para a minha vida. Você saber que uma palavra que você lançou para uma pessoa, como eu já disse antes, mudou a eternidade dela. Gente, a coisa mais poderosa que isso, se há, me diga, porque eu não conheço. Você saber que você está sendo usado para que outros sejam abençoados, outros venham a ter essa fé que move montanhas e que transforma vidas. Mas vamos lá. Olha só o que diz esse versículo. Porque somos feituras... Eu vou ler primeiro só a parte branca, tá? Que é o versículo em si. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Agora eu vou ler as explicações. Porque somos feitura sua, sua própria obra-prima, uma obra de arte. No grego, que foi escrito o Novo Testamento, a palavra grega para feitura é justamente isso. Obra de arte, obra-prima. Então, você e eu somos uma obra-prima de Deus, uma obra de arte, a menina dos olhos de Deus. Esses somos nós, que, continuando, criados em Cristo Jesus, o que é isso? Renascidos do alto, ou seja, para você que está em Cristo, para você que creu nessa obra redentora dele, você foi renascido, eu vou ler por aqui, renascido do alto, ou seja, espiritualmente transformados, renovados e prontos para serem usados. Esses aí são você e eu, que já nascemos de novo, que já fomos transformados, já nascemos de novo espiritualmente, que fomos transformados e temos sido transformados, somos renovados a cada dia, pela renovação da nossa mente, pela palavra, e a partir daí estamos prontos para sermos usados. Olha o propósito de Deus aí. Mas Lília, usado como? Como Ele te direcionar, na direção que Ele te der, no chamado específico que Ele tiver para cada um de vocês. E continuando, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para quem? Para nós, de antemão, tomando caminhos que Ele estabeleceu. Vocês estão prontos, criados em Cristo Jesus para boas obras. Guarda uma coisa, e vocês sabem disso, a salvação não vem pelas obras, mas nós fomos criados para revelar Cristo através das nossas obras, gente. Sabe, que a tua vida e que a minha vida revele Cristo através das obras que a gente faz. Que revelem para as outras pessoas que o que eu falo, o que eu faço, a forma como eu ajo, as atitudes que eu tenho, as obras que eu faço, o chamado que Ele tem me dado, vem a revelar quem Ele é. E nós fomos chamados para isso, para que andássemos nelas, vivendo a boa vida que Ele preordenou e preparou para nós. É isso que o Senhor tem, para que você seja um instrumento e venha experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade dEle. Mas continuando, o chamado, ele impacta outras vidas. Nosso chamado não é apenas para nós. Eu tenho um chamado. Deus falou comigo, Deus usou alguém, Ele confirmou na palavra, eu tenho esse chamado e pronto, eu não faço nada. Não, o meu chamado não é para mim, ele é para impactar outras vidas, ele é para abençoar outras vidas. Imagina, como eu comecei falando, se aquela pessoa que um dia falou de Cristo para mim e para você, decidisse, o meu chamado é só para mim.
Imagina. Mas o nosso chamado não é para nós, mas é para servir e edificar outras pessoas. Deus usa o nosso chamado para transformar vidas. E ali fala de Mateus 5, 14, 16, é quando está falando que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo. Olha só, esse é o teu chamado, ser sal dessa terra, trazer sabor, trazer conservação. O sal era usado antigamente para conservar, ele é usado para dar sabor. Essa é a tua função nesse mundo que jaz no maligno. Você é chamado para onde você chegar, você trazer sabor. Você é chamado para poder ser luz. Onde você chega, quem chega com você? O próprio Senhor, na pessoa do Espírito Santo que está dentro de você. E Ele é a luz. Quando você chega para revelar a vida dEle, a palavra dEle, gente. Esse é o nosso chamado. É isso, para impactar outras vidas. Queridos, as pessoas estão sem esperança. As pessoas não têm esperança. Se fala, mas olha, cada dia mais a gente escuta pessoas se matando, pessoas cada vez mais com questões seríssimas emocionais, e não estou querendo espiritualizar tudo, não é isso, mas isso é tudo consequência de um mundo que jaz no maligno, de uma falta de esperança. E eu e você temos essa responsabilidade maravilhosa de irmos lá e falar: olha, tem algo que pode jogar luz nessa escuridão. Tem algo que pode trazer sabor à sua vida, que pode dar sentido a você. Nosso chamado. O chamado nos faz crescer espiritualmente. Ao obedecermos ao chamado de Deus, somos moldados e fortalecidos. Muitas vezes enfrentamos desafios, mas esses momentos nos aproximam mais de Deus e nos fazem crescer na fé. Ao longo do seu chamado, do cumprimento daquilo que Deus tem para você, independente de qual seja a área, sim, vão existir desafios. Mas quando você tem a certeza de que você está no centro da vontade de Deus, mesmo que esses desafios façam escorrer lágrimas dos seus olhos, mesmo que esses desafios doam lá no seu coração, isso não te faz querer olhar para trás, porque você sabe que quem tem posto a mão no arado não olha para trás, mas muito pelo contrário, te faz mergulhar ainda mais na presença de Deus, ainda mais buscando direção, discernimento, espírito de sabedoria e de revelação, para poder você seguir adiante e cumprir aquilo que Deus tem para a sua vida. E isso te fortalece, e isso te faz crescer em intimidade com Ele. Ou seja, é prática, é vida no dia a dia, não é teoria, como eu falei lá no início, não é apenas ler a palavra, mas é deixar Cristo ser formado em você e você revelar isso para os outros. Mas continuando, o chamado nos dá identidade e direção. Quando entendemos nosso chamado, temos a clareza sobre quem somos em Cristo e para onde estamos indo. Isso nos livra da comparação e incerteza, pois sabemos que estamos vivendo para algo maior. Queridos, a nossa identidade está em Cristo. E quando eu sei quem eu sou nele, quando eu sei que nele eu tenho vida, que nele eu sou liberta, vou falar no masculino, que nele eu tenho vida, que nele eu sou liberto, que nele eu sou salvo, que nele eu tenho paz, que nele eu sou mais do que vencedor, não
não em mim mesmo, ou dependendo por causa das circunstâncias que eu vivo, mas por causa do que Cristo já conquistou na cruz, é a minha identidade. Isso me faz ter a certeza, peraí, eu posso seguir adiante no meu chamado, porque a minha vida, a minha identidade está nele, e é ele que conquistou tudo que eu preciso naquela cruz para poder cumprir esse chamado. Então eu vou seguir adiante. E aí eu não fico preocupado se outra pessoa está exercendo um outro chamado, uma outra missão que aos olhos humanos é maior que o meu. Eu não vou me preocupar com isso, sabe por quê? Porque eu sei que eu estou nele, e se hoje ele me colocou aqui, eu quero viver o que ele tem para mim. Se amanhã ele quiser que eu suba mais um degrau aos olhos dos homens e chegue a outro lugar, eu vou, mas eu vou na hora que ele quiser, porque a obra não é minha, a obra é dele, e eu estou aqui para ser uma representante dele. É isso, gente. E isso é maravilhoso. Igreja, esse é o nosso chamado. Esse é o ano de fazer discípulos. Não adianta aqui a igreja montar programações, montar um monte de coisa, se nós que somos a igreja não nos posicionarmos. Isso aqui não é para jogar peso em ninguém. Isso aqui é para despertar você e eu. Bem, porque eu tenho que ser relembrada disso todos os dias, de que o melhor lugar de se estar é no centro da vontade de Deus, e que nada nem ninguém pode substituir isso, porque é um lugar de segurança, é um lugar de paz, é um lugar de vida, é um lugar de refrigério, é um lugar de alegria, mesmo enfrentando desafios, porque a gente sabe que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A gente sabe que quem está na nossa vida é aquele que se chama o Jeová Sabaoth, o Senhor dos Exércitos. Quem está na nossa vida é o grande eu sou, é o Deus Todo-Poderoso, e que para ele não há impossíveis. Então eu posso seguir em frente, porque eu sei que se ele me chamou, ele vai dar as condições. Se ele me chamou, ele vai me capacitar. Se ele me chamou, ele vai me dar autoridade para exercer aquilo que ele tem para mim, porque a obra é dele. Então ele garante. Aí a gente não fica preocupado, nem tem estresse. Última coisa, o chamado nos capacita e sustenta. Já até falei um pouquinho. Deus nunca chama alguém sem dar capacitação necessária. Ele nos equipa com dons e talentos e oportunidades para cumprir nossa missão. Eu falei agora aí dessa oportunidade. Eu lembrei aqui agora, quase todo mundo aqui conhece um pastor que era aqui da igreja, o pastor André Nunes, e ele falava assim para mim: Lilian, eu gosto de você porque você não foge dos desafios. E eu falava para ele: eu não fujo mesmo não. Se falou assim, vai lá, vai fazer isso, eu vou. Posso ir assim, tremendo, né? Ou então mantendo a classe, mas por dentro eu estou tremendo. Mas eu não vou fugir de nenhum desafio que Deus coloque diante de mim. Sabe por quê? Porque eu quero viver tudo que Ele tem para mim. Eu já falei para o Senhor, e eu vou falar aqui para vocês, não sei nem se eu já falei para vocês. Eu já falei para Ele que uma vez, que eu, um dia, lá na eternidade, quando chegar lá, eu quero que está assim: Lília, olha só, eu tinha isso aqui para você. Check. Tinha isso aqui, check. Você cumpriu tudo. Gente, como deve ser chato, eu tinha isso aqui para você, mas você não quis. Eu tinha isso aqui para você, e olha, era a minha boa, perfeita e agradável vontade, mas você desistiu. Eu tinha isso aqui para você, mas você escolheu outra coisa. Eu não quero isso para mim não, gente.
Eu quero, quando um dia, lá na eternidade, como uma ilustração que eu ouvi há muito tempo atrás, que Jesus chegue, isso é uma ilustração, gente, que Jesus chegue e fala assim: olha só, Lília, você está vendo aquele grupo de pessoas ali? Ah, estou vendo. Aquelas pessoas ali estão aqui no céu porque, de alguma forma, direta ou indiretamente, a sua vida as impactou e influenciou para que elas estivessem aqui. Olha só, você está vendo aquele outro grupo maior lá? Ah, estou vendo, estou vendo. Pois é, aquele grupo também está aqui porque de alguma forma a tua vida impactou eles, direta ou indiretamente. E está vendo aquela multidão, gente, eu estou nessa, aquela multidão, da mesma forma, foi a tua vida que impactou. Gente, imagina! Olha que delícia, você ser um instrumento do Senhor para saquear vidas que estão no inferno e levar essas vidas para terem uma eternidade com Cristo. Mas isso depende de nós. O chamado já foi feito. A convocação está aí o tempo todo para cada um de nós. Só falta nós respondermos. A última coisa, olha esse versículo. Jesus subiu, está em Marcos 3, de 13 a 15. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. O pessoal da música pode já estar vindo aqui. Então, escolheu 12, a quem também designou apóstolos, para que estivessem com ele, fossem enviados a pregar e exercessem autoridade para expulsar demônios. Sabe o que eu quero chamar a atenção aqui? A primeira coisa que Jesus fez, ele chamou a si e depois designou os 12 para que estivessem com ele, em primeiro lugar. Depois disso, a partir daí, era que eles seriam enviados. A primeira coisa que o Senhor te chama, para você cumprir o teu chamado. Pode ficar de pé, por favor. Estou terminando, a gente vai orar. A primeira coisa que Deus te chama é para que você venha para Ele. Para que você venha para ter essa intimidade com Ele. Para que você venha para poder ter esse relacionamento profundo com Ele. E aprender dele, e receber dele, aprender dele quem ele é, como ele é, receber dele toda a capacitação necessária para poder cumprir o seu chamado, e a partir daí ser fortalecido, e a partir daí você ser enviado para, seja numa plataforma, seja na parte de baixo, seja no ministério infantil, seja na terceira idade, seja no lanche das crianças, seja na recepção. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu não vou contar o testemunho por causa da hora, mas uma pessoa que eu não tenho ideia de quem foi. Eu cheguei completamente ferida, isso lá em 2008, janeiro de 2008. E tinha uma mulher que estava ali naquela recepção, como eu falei, eu não sei quem é. E que aquela moça exerceu o seu chamado, me cumprimentou e me deu um abraço. E eu estava completamente ferida por dores de outras situações, dores que a igreja tinha causado, outra igreja. E aquele abraço foi o início de uma cura, que Deus usou a própria igreja para me curar. Mas sabe o que eu queria ressaltar com isso? Que aquele abraço que aquela moça me deu, ela estava ali cumprindo o chamado dela. Lá em 2008. Não sei nem se ela está aqui, eu não consigo lembrar quem é. Mas se eu estou aqui hoje, esse abraço foi no primeiro dia que eu pisei nessa igreja. Se eu estou aqui hoje, o início de eu estar aqui hoje foi aquele abraço naquela porta, porque alguém entendeu que o seu chamado era estar ali,
cumprimentando, abraçando, dando um sorriso. E aquele abraço foi o início da cura. E que depois meu Senhor foi caminhando, veio falando: vem para mim, Lília, vem para mim cada vez mais, vem para mim, vem para mim, vem para mim. E até que Ele trouxe o cumprimento do propósito dEle na minha vida. Então, não fuja do seu chamado. Deus, mesmo dentro do seu chamado, Ele vai sempre te levar para a boa, perfeita e agradável vontade dEle. E como eu falei, estar cumprindo o chamado dEle, no centro da vontade dEle, é o melhor lugar de se estar. Que Deus te abençoe. Vamos prosseguir para o alvo, amém? Vamos esquecer as coisas que estão lá atrás, vamos prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, em nome de Jesus. Você está feliz com essa palavra aí? Deus falou ao seu coração? Você pode dar um aleluia pela vida da pastora Lília e um glória a Deus mais forte para o nosso Deus. Senhor, nos colocamos aqui à tua disposição, Pai. Obrigado por tudo. Vamos louvar com palmas assim. Todos juntos cantando. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado. Vejo o futuro, tudo novo se fez, tudo novo se faz. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais, estou firme. Eu não me desvio nunca mais, vou avançar, eu vou crescer. Crescer. Vai
da presença, cheia de vitórias. E independente do que aconteça, sempre cante no teu coração: Ele continua sendo bom. Vá em paz em nome de Jesus. Aleluia.